Seria coincidência que a mídia moderna nasceu em 1844? Quase metade dos adolescentes já admitem que estão constantemente em seus dispositivos. Você agora tem 2,7 mais chances de se deprimir se usar bastante mídias sociais. A mente das massas pode ser moldada no século XXI como nunca se imaginou. Querido Pai, nós te agradecemos muito pelo plano que tens para a nossa vida. Confiamos em Ti, pedindo-te nesta oração que Tua vontade seja conhecida. Que ouçamos Tua voz e saibamos como usar a mídia para a Tua glória. E que coloquemos nossas opiniões de lado ao refletirmos sobre o uso da mídia e dessas ferramentas tecnológicas. Queremos ver o Teu nome exaltado, queremos ver mais de Jesus. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao seminário sobre a mente na era da mídia. Há muito tempo eu aguardo por este momento. Comecei a falar sobre a mídia em 2012, estávamos inundados em mídia, imersos em mídia. 4 anos mais tarde, em 2016, vi alguns dados que me espantaram. O percentual da população com 5 horas ou mais tempo diário de tela duplicou. Isso entre 2012 e 2016. Em apenas 4 anos, nosso país saiu de 1/3 do país com 5 horas ou mais de tempo de tela por dia para 2/3 do país. Duplicamos em proporção. Naquele momento pensei, vamos ter que falar mais sobre mídia. Havia muito a ser dito sobre isso. Sabe, há um conflito espiritual com a questão do uso da mídia. Vamos voltar no tempo e verão por que falo de um conflito espiritual. O ano era 1844. Pela Bíblia, sabemos por Daniel 8,14 que 1844 foi espiritualmente significativo. Foi quando o juízo celestial começaria a purificação do santuário celeste, o dia antitípico da expiação no qual vivemos hoje, 1844. E Deus levantava um povo para transmitir as 3 mensagens angélicas, para que o mundo inteiro pudesse conhecer o Evangelho eterno, a 3ª mensagem angélica, e então viria o fim. Muitas coisas aconteceram em 1844. Uma das coisas que me chamou a atenção por eu palestrar sobre mídia é que podemos traçar o nascimento da mídia moderna até o ano de 1844. Mas vocês devem me achar louco, pois a TV foi inventada 100 anos depois disso. O rádio só um pouco antes da TV. Havia mídia em 1844? Sim, as mensagens de texto do século XIX. Pontos e traços transmitidos por um cabo. Falamos do telégrafo? Em 1844, que as palavras "que coisas tem feito Deus" foram digitadas como a primeira mensagem de texto da história humana, no telégrafo de Samuel Morse. Números 23:23. Que coisas tem feito Deus. Quando pensamos em ferramentas de mídia, elas podem ser usadas para um grande bem, sendo um poder para o nome do nosso Deus, para disseminar a verdade. Se você acessar o mecanismo de busca e digitar a palavra sábado, você sabe qual é o primeiro link mostrado no Google, depois da Wikipedia e da definição do dicionário? É o site A Verdade sobre o Sábado, com toda a verdade sobre o 4º mandamento. Isso é incrível. As mídias sociais podem ser usadas com muita eficácia para espalhar a verdade. Nossa família tem um amigo de 4 anos que se corresponde com o meu menino e teve uma doença terrível. Teve pneumonia e gripe ao mesmo tempo e quase morreu. Foi uma história triste. Todo mundo ficava de coração partido ao ouvir tudo pelo qual ele passava. Mas sabe o que aconteceu nas mídias sociais? Muita gente ouviu e começou a orar e convocar pessoas e milagres aconteceram. Esse menino está vivo. Eu louvo a Deus pelas ferramentas da mídia. Falando nisso, o nosso ministério lida com mídia. Temos DVDs, colocamos nossas coisas em redes via satélite e por aí vai. Temos a Rádio Mundial Adventista, sistemas de emissoras cristãs. E a lista é muito grande. A mídia é uma ferramenta eficaz. E 1844 foi o ano em que Deus levou tudo isso ao mundo. Sim, havia imprensa escrita que já atuava há muito tempo, mas agora temos impressão em massa. E vimos crescendo nesses 150 anos com ferramentas de mídia, internet, vídeos e tudo isso.
Vamos adotar essas coisas. Sim, mas também vamos falar dos perigos dessas ferramentas. Mas eu queria louvar a Deus um momento, pois um amigo meu envolveu-se num grande acidente na África. Ele quase morreu. E pudemos arrecadar fundos para o seu tratamento e em 9 horas tínhamos o bastante para cuidar de tudo. E eu podia falar muito sobre isso. Mas a maioria não precisa ser convencida de usar os seus celulares. Imagine só, você tem que usar mais o celular! Mas vamos passar mais tempo falando dos perigos do uso excessivo da mídia. Por exemplo, em 1844, quando Deus lançava esse movimento remanescente, profetizado em Apocalipse 12, 13 e 14, não acham que o diabo faria alguma coisa a respeito? Ele vai tentar corromper essa tecnologia, infiltrar-se, monopolizá-la e acabar usando a mídia nos últimos dias para enganar, distrair, fazer todo tipo de sedução do qual vamos falar aqui. Mas eu quero iniciar esse conceito de 1844. E nem preciso dizer que a mídia pode ser uma ferramenta poderosa, mas precisamos usá-la cientes dos perigos e de forma equilibrada. Se avançarmos até 2018 e nos perguntarmos quantos minutos de mídia usamos por dia nos Estados Unidos, falando de profecia, isto me surpreendeu. Fiquei boquiaberto. Não é invenção. Sabe quanto? 666 minutos de mídia por dia. Para um americano comum em 2018. Além de ser um fatídico número profético, sendo o número da besta, não é um cumprimento profético, ok? Mas também é um número bem grande. Estamos falando de horas e horas de consumo de mídia aqui. Vamos analisar o que ocorre conosco fisiologicamente falando. Por exemplo, ao pescoço de texto. Quando se está nessa posição com o celular por muitas horas, o que todo tipo de profissional, pediatras, fisioterapeutas e quiropratas dizem é que é muito problemático depositar tanto peso e pressão na parte superior da coluna. São 22 quilos de pressão no ângulo de 45 graus. 22 quilos de pressão aqui atrás. A propósito, eu tenho um vídeo do Dr. Cleveland. É um fisioterapeuta e ao final dessa parte do seminário você pode acessá-lo pelo menu, ok? Ouçam-no falar mais sobre o pescoço de texto. Como isso impacta nossa respiração e outras coisas interessantes. Mas o que muitos da área médica estão dizendo é que a postura da cabeça para frente está se tornando mais permanente. Estamos tendo uma curvatura permanente na parte superior da coluna, devido a muita inclinação, curvatura e arqueamento. Acho que quem crê na evolução como se viéssemos dos macacos, vão precisar atualizar as suas ilustrações, pois agora estamos diminuindo, não é mesmo? Essa seria a evolução? É claro que a Bíblia não ensina que evoluímos dos macacos. Mas Deus nos fez de fato eretos. Vou mostrar-lhes uma citação em instantes. Um dos motivos pelos quais Deus nos fez eretos é para uma boa saúde, para a respiração. Um estudo revela que grande parte da população não consegue respirar bem. Quando uma boa respiração enche os pulmões e acalma os nervos e traz oxigênio ao sangue, é muito bom para nós. Mas quando estamos curvados, isso afeta a digestão. Uma das primeiras coisas que se devem ter em vista figura a posição correta. Tanto estando sentados como de pé, Deus fez o homem ereto e deseja que ele possua não somente o benefício físico, mas também mental e moral, a graça, a dignidade, compostura, ânimo, confiança em si, que uma atitude ereta em tão grande maneira tende a promover. Dê ao professor instruções nesse ponto pelo exemplo e por preceitos, mostre o que é uma posição correta e insista que ela seja mantida. É o que devíamos fazer com os nossos filhos. Todos deveriam fazer isso. Bem, vocês viram que a citação disse sobre dignidade, confiança em si, ânimo, confiança? Os estudos mostram que uma postura desengonçada tende a refletir uma atitude mais temerosa, depressiva. Mas quando se está ereto, tem-se um nível mais elevado de confiança e disposição. Não é interessante? Talvez essas velhas citações do século XIX tenham sabedoria para nós hoje. Não se trata de pensar que eu sou tal, ultra confiante. Lembre-se, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Numa postura desengonçada, tende-se a falar mais negativamente. Numa posição ereta, estudos mostram que tendemos a ser mais otimistas em seu linguajar e nas palavras usadas. É interessante essa relação da mídia e seu impacto na postura, em nossa atitude de vida e produtividade. Crianças na escola sentadas desse jeito são menos produtivas. Essas, no entanto, são mais produtivas. Esse estudo mostra que a artrite, geralmente associada a idosos. Bem, essa doença agora está em alta em pessoas com até 40 anos. Gente com 30 anos, eu nunca ouvi falar disso. Isso vem de muitos textos, jogos e trabalhos assim com as mãos. Evidência de danos à audição em adolescentes alerta pesquisadores. É comum, após ouvir música alta, experimentar zumbido nos ouvidos, até mesmo nos dias seguintes, e testes mostram que 28% dos participantes adolescentes do estudo já tinham desenvolvido zumbido persistente no ouvido. São 28%. Mais de um quarto dos adolescentes tem zumbido no ouvido, de tanta música alta. A propósito, eu confesso que meus anos de adolescente foram assim. Eu ouvia música alta, caixas de som, tocava numa banda, todas essas coisas. Eu ia a shows de rock, pem. Isso acaba com a nossa audição, não é bom. Mesmo acidentes diários, como lesões relacionadas a celulares. Sim, isso existe. Eu li numa manchete. Lesões relacionadas a celulares aumentam 84% e eu fiquei pensando, o que é uma lesão causada por celular? Bem, a maior parte das pessoas já admitem que já bateram em alguma coisa enquanto usavam o celular. E agora tem que ir ao dentista. Há lesões sérias acontecendo, tem gente morrendo. Um homem caiu num abismo em San Diego, na Califórnia, e eu vi no noticiário. Foi no Natal de 2015. As selfies matam mais pessoas do que tubarões. E sei que os tubarões não matam muita gente. Mas tem gente tirando selfie na beira de abismos e arriscando a vida. Estamos falando de mortes relacionadas por celulares. Celulares estão matando os americanos, mas ninguém está falando sobre isso. São as fatalidades de trânsito. Sabia que houve um aumento de 57% de pessoas digitando e mexendo no celular enquanto dirigem? Em apenas 4 anos, subiu 57%. Também algo muito perigoso. Mas essa para mim foi incrível. Enorme aumento em morte de pedestres causa grande preocupação. Morte de pedestres. Sabe por quê? A pessoa está no celular e tem um meio-fio bem aqui, e ela está ignorando. Então, de repente, a rua acaba, e ela acaba entrando no trânsito. E é isso que acaba causando acidentes com pedestres. E sabe, eu estava lendo sobre medidas sendo tomadas em um nível municipal, e tem gente propondo mudanças até muito curiosas. Por muitos anos, nós costumávamos ter os semáforos para pedestres na altura dos olhos, certo? Para que quando alguém para no meio do meio-fio aqui, ela possa esperar pela luz verde. Mas como ninguém mais olha para o alto e todo mundo vive olhando para baixo, passaram a mudar os semáforos para o nível do meio-fio. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu não acreditei. É zoeira? É uma brincadeira? Não, eles fizeram isso mesmo. Colocaram semáforos em muitos lugares, em muitas cidades na Europa, bem na altura do meio-fio, para que ninguém mais tenha que olhar para o alto. Afinal, é aqui que vivemos agora, não é? É o nosso novo lugar. A que ponto chegamos? Essa daqui foi na Áustria. Colocaram enchimentos nos postes das calçadas para que as pessoas não se choquem contra elas. Nos Estados Unidos, a polícia gasta $172 mil para combater pedestres distraídos pelo celular. Veja só isso, vamos gastar $172 mil para descobrir como dizer às pessoas nos celulares, tipo um alerta, uma notificação, que estão prestes a entrar na rua. Isso é algo que o homem do século XXI precisa? Será que precisamos de um alerta para nos avisar que tem um ônibus vindo, que eu não posso continuar andando? Eu preciso que o meu celular diga isso? Onde vamos chegar? Veja só essa daqui. Bom, é comum haver lugares em que temos conversas, onde colocamos o celular de lado, por exemplo, um cabeleireiro, barbearia, uma oportunidade de testemunhar, bater um papo, conhecer uma pessoa. Mas não é mais. Olha só o que eles estão fazendo no cabeleireiro agora. Não apenas no cabeleireiro, mas no dentista também.
É uma capa para pessoas, com um meio transparente, para que tenha o celular consigo enquanto lhe cortam o cabelo? Já não precisamos mais falar. Não seria ótimo? Agora, veja essa daqui. Tem um buraco na rua e um homem no celular. Será que ele vai cair? Sim, caiu. E como caiu? Mais uma vez, como somos distraídos. Olha, eu espero que ele esteja bem, viu? Vamos resumir assim: a mente na era da mídia é distraída. Já a mente de Cristo é engajada. Estamos quase chegando ao ponto de termos que aprender a ser novamente humanos, ter conversas, olhar para o alto, não estar envolvido com todas essas lesões relacionadas a celulares. O que significa ser humano? Como é a vida que Deus projetou e nos ordenou? Em nosso trabalho, estudos, recreação, experimentamos a presença de Deus. Em nossa vida familiar, religiosa e social, experimentamos aqueles ao nosso redor. Ao contemplarmos a natureza e a beleza da criação de Deus, ao estar em Sua palavra e ver o amor de Deus por meio de Jesus. Estamos falando sobre tudo o que significa ser humano em nossas transações comerciais, negócios, no ministério, criatividade, arte, na música, seja no que for. Nem tudo tem que envolver um meio virtual, não é mesmo? Até mesmo no uso da mídia, na dosagem e lugar corretos. Isso também faz parte do plano de Deus para o nosso viver. Mas sabe, quando penso em aprender a ser humano novamente, o âmago da essência de tudo é voltar a Jesus Cristo. E com tanta mídia, somos distraídos do que é mais importante: nosso relacionamento com Jesus, aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Este seminário não tem tanto a ver com mídia. Sim, vamos passar algumas sessões falando sobre mídia e a vontade de Deus para a nossa vida, mas esse seminário é sobre Jesus e sua vontade para nós, porque tudo o que fazemos deve ser a seu respeito. Mas a realidade é que hoje o americano comum toca, desliza, arrasta, pinça seus dispositivos de todas as formas. E sabe quantas vezes? 2.617 vezes por dia. Sim, vocês ouviram certo? 2.617 vezes por dia. Se fizermos as contas, quanto dá isso por ano? É quase 1 milhão de toques em nosso dispositivo por ano. Isso é mais do que tocamos nossos filhos, nossa família, nossos animais, plantas, solo, madeira, pregos, tudo. Estamos tocando em uma tela de vidro mais do que no mundo real. Percebem que é hora de se perguntar o que significa ser humano? É hora de aprender a ser humanos novamente. Qual é a definição de redenção? Não é restauração na imagem de Deus no homem? Deus nos criou. Em Gênesis 1:27 lemos: Deus criou, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. A restauração de tudo tem sido tão frustrante, pois nós complicamos as coisas. Trocamos uma vida saudável por uma não saudável, usamos a mídia em excesso. Mas Deus vai nos conduzir a uma relação melhor e correta à sua maneira. Adolescentes consomem 9 horas de mídia de entretenimento por dia. Em 2014 e 2015, 24% dos adolescentes admitiram estar quase constantemente no celular. Em 2018, 4 anos depois, 45%, quase metade dos adolescentes agora admitem estar quase sempre nos seus celulares. Mas sabe, estamos chegando a um ponto em que falar desses grandes números é quase irrelevante, porque estamos já acostumados com eles. Todos nós usamos muito o celular. Estamos constantemente imersos em mídia. Mas, segundo a televisão, nossas crianças não estão passando mais tempo em telas do que na década de 80? Como é que é? Vocês prestaram atenção nisso? Bem, é o noticiário, então devem estar corretos, não é mesmo? Eles nunca iriam nos enganar, correto? Bem, acabamos de ler uma alegação de uma agência de notícias de destaque que diz: pelos números, as crianças não estão passando mais tempo em telas do que na década de 80. Alguém aqui cresceu na década de 80? Ou já estudou sobre essa década? Estamos consumindo toneladas a mais de mídia do que nos anos 80. Todo mundo sabe disso. Quando mostro esse slide, ninguém acredita. Como é que escreveram então algo tão sem noção? Segundo eles, usam tanto quanto hoje.
Sabe, eu imprimi um estudo sobre isso, que rastreava o uso da mídia por adolescentes ao longo dos tempos, realizado pela Universidade de San Diego. Estou no avião lendo esse estudo, fazendo gráficos com o meu lápis, tentando resumir e simplificar esses números para vocês. E a minha conclusão foi a seguinte: em 1980, os adolescentes passavam 3 horas e meia de tempo de tela por dia. Avançamos então para 2007 e chegamos a 5 horas de tempo de tela por dia. Agora, em 2016, chegamos a 9 horas de tempo de tela por dia, o que inclui mídia social, videogames, etc. Vejam bem, vou repetir os números. 1980, 3 horas e meia. 2007, 5 horas. 2016, 9 horas. E é quase o triplo desde a década de 80, é quase o dobro em quase 10 anos. Nós testemunhamos um problema crescente no uso da mídia que está se acelerando hoje em dia. Podemos indagar: como ficará a mente absorta em mídia ao consumirmos tanta mídia assim e absorvermos tudo passivamente? E o noticiário que nos alimenta com o que pensamos ser informação? A mente na era da mídia se torna enganosa, enquanto que a mente de Cristo pensa de forma crítica. Gostaria de desafiar todos os que estão ouvindo a este seminário a fazer o que a Bíblia diz em Isaías 1,18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Queremos ser pensantes e não meros refletores dos pensamentos de outros. Eu me incluo nisso. Não reflita o pensamento de outros. Analise, questione, comprove, ore a respeito, estude por si mesmo. Estude tudo o que você ouve, especialmente o que o noticiário diz. Como acabamos de ver, eles não estão sempre corretos. Eu ainda vou mostrar outros absurdos aqui. Mas não é incrível que Deus nos convida a sermos seres pensantes? Ele não quer que sejamos facilmente enganados. E falando em enganados, a Academia Americana de Pediatria fez a seguinte declaração: programas de TV bem elaborados, como Vila Sésamo, podem aprimorar os resultados cognitivos, literários e sociais para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Quando eu li isso, eu lembrei dos estudos sobre mídia na primeira infância. Será que eles podem dizer isso? E então eu cliquei na referência no fim da citação, para ver o que o estudo diz de fato. Se a declaração se sustenta, ora, temos uma organização confiável, que é a AAPP, quem ousa questioná-lo, certo? Bem, a citação dizia que a Vila Sésamo pode melhorar todos esses resultados. Se as crianças assistissem a Vila Sésamo, então seriam melhores em habilidades sociais, literárias e cognitivas? Mas a pergunta é, melhor do que quem? Qual é o grupo controle? Vila Sésamo melhora resultados, mas contra qual alternativa? Bem, segundo o estudo, a outra alternativa são todos os outros desenhos e videogames e mídia. Portanto, a vantagem do Vila Sésamo é em comparação com todas as outras tranqueiras que uma criança de 3 anos costuma assistir na televisão. Mas será que compararam Vila Sésamo com crianças que ficam ao ar livre, que brincam com a mãe, montam blocos e escutam histórias? Ora, essa citação é muito enganosa, pois ela diz: Vila Sésamo é benéfica. Sim, se compararmos ao pior lixo da mídia, mas se comparada a uma melhor alternativa, ela é muito inferior. Ora, também poderíamos dizer que Vila Sésamo piora os resultados literários, sociais e cognitivos se a compararmos com coisas melhores. Falaremos mais sobre essas coisas melhores. A Organização Mundial da Saúde foi um pouco mais honesta quando disseram aquilo que todos nós já sabemos por intuição, que quando se trata de crianças pequenas e mídia, menos é melhor. Eles disseram que para crianças até 5 anos, o menor tempo de tela é melhor. De volta aos adolescentes, eles consomem 9 horas de mídia por dia, e é fácil apontar os adolescentes. São os bodes expiatórios de tudo, consomem tudo isso de mídia, mas olha só. Os pais deles passam 8 horas por dia em mídias sociais e entretenimento e o dobro do tempo assistindo Netflix. Se compararmos o tempo de qualidade que gastam com seus filhos. Sabe, sou até hipócrita o que essa pesquisa da Common Sense Media diz. Que 47% dos pais temem que seus filhos se viciem em dispositivos.
que isso é uma piada, porque 32% dos pais são viciados. Ora, estamos apenas um nível abaixo dos adolescentes com 8 horas. Todos temos problemas com essa mídia, desde os pequenos até os adultos, e vamos falar muito das crianças aqui nessa primeira e segunda sessões. Mas isso se aplica a todos nós. Todos devemos confrontar nosso uso da mídia e pedir ao Senhor que fale a nós, para que eu tire primeiro a trave do meu olho antes de tirar o argueiro do olho do meu irmão. É o que diz Mateus 7,5. O adulto comum gasta mais tempo vendo telas do que dormindo. O americano comum gasta 65% de suas horas acordadas consumindo mídia. O americano comum passa 4,7 horas no smartphone por dia. E consulta seu celular de 80 a 150 vezes por dia. E de algum modo ainda consegue assistir 4 horas de TV por dia? Esses números são catastróficos, não sei se dá para ficar pior. Precisamos nos cuidar, precisamos tomar cuidado para não olhar esses números e dizer, mas eu estou um pouco abaixo disso, então eu estou bem. A Bíblia diz, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez? Sabe, não é prudente dizer, eu não faço X, eu faço apenas o Y e o Z. Pergunte qual é a vontade de Deus para o seu uso de mídia. A primeira coisa que temos a fazer é garantir que temos padrões. Sabe quanto tempo estamos usando? Temos algum senso disso? Se não estipularmos regras, o uso de mídia se torna constante. Precisamos estabelecer regras para nós e para os nossos filhos. Vamos analisar algumas perguntas que todo ser humano deve considerar. Isso é especialmente importante para os pais, algumas para os filhos. Eis as perguntas que todos devemos considerar. Que tipos de mídia? Em que idade? Quais os dispositivos? Em quais locais? Para quais fins? Em quais momentos do dia? Em qual frequência de uso? E qual a duração do uso? Por quanto tempo? Não vou responder a todas agora, mas vamos voltar a esse slide mais vezes, ok? Mas quero que cada um reflita consigo mesmo, pois quando se trata dessas perguntas difíceis como quanto eu uso de internet, quanto eu uso de mídias sociais, qual o uso de boa mídia, para qual propósito? Bem, isso será diferente para cada um. Quando se trata de mídia mundana, como falo no seminário Mídia no Cérebro, quando falo sobre Hollywood, jogos violentos, vício, a indústria da música e muito mais, podemos dizer assim diz o Senhor. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas imundas. Nosso tempo de tela para essas coisas deve ser 0. É o que a Bíblia diz, não toqueis em coisas imundas, não sejam cúmplices delas, não queremos tocar no que é mundano. Mas quando eu falo de uso, é como agora, por exemplo, você está assistindo isso pela internet, provavelmente, ou vendo pelo DVD, tem muitos meios de ver os nossos vídeos. Isso é boa mídia. Podemos ver tais coisas. As perguntas na tela se referem à mídia boa. Nós precisamos usar a internet e outras coisas. Mas o ponto é que quando apresentamos a Deus de coração e Bíblias abertas, Ele vai nos mostrar os seus meios. Ele vai revelar a cada um qual é o melhor equilíbrio, o correto, ou seja, o modelo correto de mídia que Ele quer nos dar. Meu objetivo é levar-nos todos a pensar, apresentar informação instrutiva que vai nos desafiar. E olha, eu posso dizer por experiência, depois de receber milhares de e-mails e conversas pessoais, gente me contando de sua experiência, que após assistirem o Mídia no Cérebro e terem sido confrontadas com essas informações, nos últimos anos elas me dizem, paramos de ver isso. Colocamos limites naquilo, tomamos fortes decisões contra aquilo, tomamos uma atitude como família. No casamento, entre os jovens e os mais velhos, todos eles, todos me disseram que foi benéfico para suas vidas, limitar e excluir a mídia mundana de sua vida. Somos mais produtivos, temos mais apoio moral, vamos ao ar livre, temos mais saúde, começamos a ter experiências sociais, em pessoa. Começamos a viver a experiência humana outra vez. Passamos a ser humanos mais uma vez.
Posso contar muitas histórias de pessoas que me agradeceram pelo aquilo que aprenderam. Sim, foram desafiadas, não queriam ouvi-las, mas quando tomaram suas decisões, foi uma bênção em todos os aspectos. Mais memória produtiva, cognitiva e muitos outros benefícios que vão desde alegria, felicidade na vida, melhor sono, todas as coisas que podemos obter por viver uma vida mais equilibrada. Mas talvez você diga, eu estou bem, estou feliz, eu durmo bem, eu sou produtivo. Sabe, muita gente diz que não precisa de mudanças. Não precisa ser desafiada, com nada, com nenhuma informação. Mas deixa eu dizer uma coisa, se tivermos a mentalidade, eu estou bem do jeito que estou, precisamos nos perguntar, bom comparado com o quê? Deixa eu fazer uma analogia. Sabe, meu pai era um oftalmologista e as pessoas iam até o consultório dele achando que tinha uma boa visão. Então, meu pai começava o check-up, colocava os instrumentos nos olhos da pessoa que achava que estava enxergando bem, mas quando se começava a ler a linha, a primeira linha estava bem nítida, G, R, M, W, Q, P, mas a segunda é um C ou um Q? É um O ou é um G? Doutor... Eu não sei se é um F ou... Será que é um? Eu acho que é a segunda. Ou seria a terceira. Não. A 2 é mais nítida. A 2. Ou a 4. Não, a 4 não. A 2 é mais nítida. E o oftalmologista declara, sua nova receita é a 2. Então, mais uma vez, número 1, sua visão natural sem lentes é assim. Mas quando você usa a segunda, é bem melhor. A segunda é a sua nova receita. Você vai começar a ver muito melhor quando tentar algo diferente. Tente uma dieta diferente, rotinas diferentes. Tente coisas novas na vida e faça testes. Compare. Se nunca o fizermos, nunca vamos saber. Talvez ainda haja espaço para melhoria. Jesus falava a verdade quando disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Quer que cresçamos à medida da estatura da plenitude de Cristo, que encontremos alegria nele, e mudar os seus hábitos de uso de mídia vai aproximá-lo de Jesus, das pessoas ao seu redor, fará você prosperar na vida. Muito bem, voltando. 35% de aumento de miopia desde a chegada dos smartphones. Sabe, estamos nessas pequenas telas, nesses pequenos dispositivos, olhando tão de perto que a miopia aumentou 35% desde a chegada do smartphone. Em alguns países asiáticos, como Japão, Taiwan e Coreia, temos 80 a 90% de pessoas na casa dos 20 anos já com os olhos se adaptando ao trabalho de perto. Não é uma doença ou enfermidade, é um problema ao ter que olhar ao redor e colocar os óculos para trabalhar de perto. Os olhos acabam se acostumando a essa distância pequena. Uma moça de Taiwan usava sua tela com 100% de brilho e olhava para ela várias horas por dia o ano inteiro. E após ir ao oftalmologista, descobriu que sua retina estava queimada e cheia de buracos. Claro, é um caso grave e isolado. Mas para todos nós, a saúde ocular é importante. Eu quero ter saúde, desfrutar da natureza e de Deus ao meu redor. Ter óculos não é o pior que pode acontecer a alguém, mas será que seu computador está exigindo muito de seus olhos? Desde a chegada desses dispositivos, jovens de 20 e 30 anos passaram a ter problemas de pessoas de 60 e 70 anos. É o que diz Dr. Richard Norden, da Laser Eye Associates. O tempo de tela é o culpado. Já foi um mito dizer que olhar algo por muito tempo, como uma página durante a leitura, nos deixaria míopes, mas agora não é mais mito. Já não é mais história da carochinha. Com tecnologia e tanto trabalho de perto, estamos tendo o que chamam de telopia. Já não é mais miopia, é um eufemismo, um sinônimo. Sabe, eu falava com meu pai sobre isso, e ele disse, Scott, quando você trabalha no computador, precisa praticar uma boa higiene ocular. Higiene ocular? Sim, pisque seus olhos. Precisamos piscar intencionalmente quando usamos as telas. Geralmente os olhos ficam abertos e ficamos com essa visão arregalada, nem piscamos ou damos só meia piscada. Feche os olhos alguns minutos, deixe-os fechados por alguns segundos e após meia hora olhando para sua tela, olhe para algum ponto mais distante. Isso ajuda a descansar a sua vista. Sim, olhe para algo mais distante, vai ajudar bastante. Veja, não queremos proibir o uso aqui, mas precisamos fazer um uso correto dessas coisas.
Químicos da Universidade de Toledo descobrem como luz azul acelera a cegueira. Pessoas com degeneração macular têm a degeneração aumentada ou acelerada pela quantidade de luz azul das telas. A luz azul é o pior vilão quando se trata dos olhos. E falando de luz azul, vou colocar ali na tela uma lista de doenças que podemos desenvolver, todas elas causadas pela mesma coisa. Mas eu só vou dizer no final. Vocês vão ter que adivinhar primeiro, ok? Vamos lá. Trata-se de um mal que aflige 2/3 dos adultos dos Estados Unidos. É algo bem sério do que estamos falando aqui. Aumenta o risco de doenças cardíacas, pulmonares, renais, perda de apetite, controle de peso ineficiente, sistema imunológico enfraquecido, menor resistência a doenças, maior sensibilidade a dores, tempo de reação mais lento, aumento de lesões, alteração de humor, irritabilidade, funcionamento cerebral depressivo, desempenho laboral acadêmico reduzido, depressão, obesidade, diabetes, câncer. Veja, não se trata da única causa para essas doenças, ok? Mas ainda assim está aumentando o risco delas. Uma coisa, apenas uma coisa. E ela está afligindo 2/3 dos americanos. Sabem o que é? A dica é, estamos falando da luz azul. Sim, estamos falando de falta de sono. E pensando no plano de Deus para nós, em como sermos humanos de novo, nos tempos antigos, acendíamos uma vela, um lampião, a lareira acesa, com a família reunida ao redor. E sabe, mesmo essa manhã eu cantei com a minha família o hino 174. É uma letra muito bonita, fala do fogo. Ela diz assim, veja só, palha somente no fogo se inflama, o ouro na chama duplica o valor. Muito bonito. Os céus declaram a glória de Deus, as pedras clamam, e a natureza de Deus testifica do seu amor. É muito bom estar à beira de uma lareira, à noitinha. Sabe, Deus projetou esse tipo de luz a fim de colocar o nosso cérebro em um estado capaz de produzir melatonina, onde nos acalmamos e nos preparamos para dormir à noite. E nosso sono, diz a Bíblia, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O teu sono será suave ao te deitares. Não sou algo muito bom? Sim, acho que todo mundo já quer ir dormir, pois estamos privados de sono aqui. Não saiam ainda, tem muita coisa. Mas o plano de Deus para nós é maravilhoso. Mas quando usamos uma luz diferente, ou seja, a luz azul das telas, essa luz azul acaba impedindo o nosso cérebro de produzir melatonina. E diz a ele, acorde, acorde, já é de manhã. Só que não, ainda é 9:30 ou 10:30 da noite, e lá estamos nós em nossas telas, todas as horas da noite. E essas telas já estão dizendo ao cérebro, já é de manhã, não faça mais melatonina. Aí você se deita para dormir, e quando consegue dormir, esse sono não é de qualidade. Ele não é tão bom assim. Quer uma dica prática? Esses óculos têm um visual muito legal. Na verdade, não. Eles são bem estranhos, eu sei. Mas eles são para noite. Em 2013, testaram em pessoas com luz azul por perto. Viram que o cérebro delas ainda produzia melatonina. Mas ao retirar os óculos, a melatonina parou. É algo que eu faço diariamente. Eu coloco esses óculos à noite. Ajuda muito. Mas, enfim... Os adolescentes deveriam ter 9 horas de sono por noite. E agora estão tendo menos de 7 horas de sono por noite. Isso é mais de 2 horas de privação de sono por noite. 80% dos adolescentes admitem que raramente têm sono suficiente. E quem é o culpado? É a mídia. Muitos adolescentes dormem com o celular ligado debaixo do travesseiro. Desse jeito. E se vier uma notificação, eles querem ser acordados no meio da noite. Vejam só isso daqui. Em um estudo, descobrimos que a maioria dos alunos usava o celular no exato minuto antes de fechar os olhos e tentar dormir. A propósito, não são apenas as crianças, os adultos também. 95% usam os dispositivos na última hora antes de dormir. 87% dos americanos usam o telefone antes de dormir e ao acordar. Dormem e acordam com o telefone. Voltando aos adolescentes agora.
3/4 dos adolescentes dormem com o celular ligado ou no modo de vibração. E perto da mão, geralmente na mão. Quase metade verifica o celular no meio da noite, por outros motivos além de ver a hora. A mídia social é a principal culpada, mas falaremos mais sobre ela em outra sessão. Mas enfim, vocês entenderam? A maioria deles, em algum momento da noite, acabam indo para as mídias sociais. Não apenas os adolescentes, mas as crianças. Quando crianças usam esses dispositivos perto da hora de dormir, se forem videogames, perturbam ainda mais o sono. Um estudo mostra que, para atingir o mesmo nível de privação de sono causado por 2 horas de TV, e veja, a TV é muito estimulante, tem muita luz azul. Bem, bastam 30 minutos de videogame para se atingir o mesmo nível de 2 horas de luz azul de televisão. Isso é sério. O que fazemos com os nossos filhos também traz problemas ao sono deles. Crianças que veem telas 1 hora ou logo antes de dormir têm 2 vezes mais chance de estar sonolenta no dia seguinte. Bom, nenhuma novidade. Mas o que surpreende é que até 15 minutos de tempo de tela antes de ir para a cama pode causar problemas no sono. Sim, isso pode prejudicar o sono delas. Tem pais que dizem, meus filhos dormem a noite toda, 9 horas, 10 horas, mas esse sono é de qualidade? Precisamos ficar atentos. A mente na era da mídia é cansada, mas a mente de Cristo é cheia de energia. Essa é a vontade de Deus para nós, quer que prosperemos, que tenhamos boa noite de sono, junto a todos os princípios da mensagem de saúde, que a gente se sinta bem, mentalmente espertos, mais emocionalmente equilibrados. Sentimos que podemos ser mais produtivos e ter mais energia? Sabe, antigamente os adultos costumavam ter o que chamavam de dia de trabalho. Tinha o dia, depois a noite. O dia acabava. Mas agora o trabalho dura o tempo todo. É rapidinho, dizem eles. Vejam só isso aqui. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Dediquem os pais as noites às suas famílias. Ponham de lado os cuidados, as perplexidades e os trabalhos do dia. Sejam as noites passadas na maior felicidade possível. Não é ótimo quando Deus nos impõe algo assim? Eu exijo que vocês sejam felizes. Tenham uma vida feliz com seus filhos. Bem, deveríamos gostar disso, não é mesmo? Mas acaba sendo difícil porque não podemos mais fazer compras à noite. Essa é outra coisa. As lojas antes fechavam e a gente se reunia à noite. Mas agora, com a Amazon, compras online... Enfim, tragam o máximo de felicidade às noites de vocês. Façam um círculo de leitura familiar que seja edificante, em que cada membro da família coloque suas preocupações à parte para que possa unir-se ao estudo. Continuando, uma das perguntas que já vimos é: em quais momentos do dia? É a hora de tomar providências quanto ao uso noturno da mídia. Pensemos em outras maneiras de passar a noite. Mesmo que não tenhamos filhos, fazer coisas com outras pessoas, como convidá-las, coisas sociais, coisas da igreja, serviço, ministério, não apenas entretenimento. Não é para passar a noite nisso. Esse não é o plano de Deus. Sabe, os grandes da tecnologia, como o Bill Gates, em sua família, os filhos tinham um horário à noite para desconectar-se. E eles obedeceram a isso. Não entravam em mídias até tarde da noite. E eu também li sobre um engenheiro do Vale do Silício, cuja família tinha um temporizador de tomada. Isso mesmo, onde se conecta no roteador do Wi-Fi. O temporizador corta a energia para o roteador às 7 da noite. Então, após as 7 da noite, a família está livre da internet. É uma boa ideia? Algo prático que podemos fazer? Bem, mas eu estava falando de videogames. A mídia estimulante para crianças é especialmente problemática. Além de deixá-las despertas à noite quando deveriam estar dormindo, estão, na verdade, liberando cortisol, hormônios do estresse, em seus corpos. Muito dessa crise de obesidade infantil que enfrentamos agora está relacionada a cortisol por estresse. E não apenas por uma dieta pobre e vida sedentária, o que é a maior parte, mas também em resposta ao cortisol e hormônios do estresse em crianças e adultos. Adolescentes em mídias sociais têm surtos de cortisol à noite. Isso também está tirando o sono delas. Crianças que passam apenas 30 minutos por dia online
Tem 2 vezes mais chance de pedir junk food aos seus pais. 2 vezes apenas por passar 30 minutos online. 2 vezes mais chance de pedir porcaria. E apenas 1 hora de TV por semana aumenta as chances de obesidade infantil nos menores, naqueles mais pequenininhos. 1 hora por semana, e é isso que recomendo, portanto, tenham cuidado com as recomendações. E quanto à multitarefa digital? Pesquisadores dizem que alternar dispositivos pode prejudicar o autocontrole quanto à alimentação. Estão vendo como o uso excessivo de mídias e más escolhas alimentares estão unidos? E muito disso tem a ver com o cortisol e a resposta de estresse quando estamos nessa mídia social tão agitada e cheia de entretenimento. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas com os menores é ainda mais preocupante. 96% dos bebês pré-escolares já usam dispositivos móveis. Crianças de 2 a 5 anos têm em média 4 horas de tela por dia. Aos 7 anos já passaram 1 ano inteiro na frente de uma tela de TV. Uau! Há centenas de estudos. Isso não é só uma voz no deserto, não. Há muita gente falando sobre isso, a comunidade física, médica, pesquisadores, gente ligada ao desenvolvimento infantil estão gritando sobre essas coisas. Há centenas de estudos mostrando problemas cognitivos, psicológicos, alterações de humor, apenas por 2 horas de TV por dia. E eles nem estão falando de internet e videogames, hein? Uma vez que essas coisas causam ainda mais problemas do que a televisão. Essa é uma grande preocupação para todos os que se importam com os seus filhos. Mas, muito bem, em qual idade e quais tipos de dispositivo? Deveríamos ao menos seguir a sugestão da Academia Americana de Pediatria, que há muitos anos diz assim: crianças menores de 2 anos deveriam ter 0 tempo de tela. Claro que elas podem estar num videochat para ver e dar um alô para a vovó. Isso não é ruim. Mas, em termos de entretenimento, usando o tempo de tela como babá, isso detona o cérebro delas, assim como o seu desenvolvimento, em várias maneiras. Mas, enfim, a Academia Americana de Pediatria está certa ao dizer 0 tempo de tela. Isso entre 0 e 3 anos, aproximadamente. Isso para dizer o mínimo. Mas quais são as melhores recomendações para tempo de tela na infância, então? Podemos tentar delinear isso, mas não quero ficar dando receita, ok? Essa é a minha recomendação de tempo de tela. Estão prontos? Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, quanto mais livre de estimulação artificial e quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. Mais uma vez, quanto mais tranquila, mais livre de estimulação artificial e mais em harmonia com a natureza, mais favorável ela é para o vigor físico e a robustez espiritual. Aí está, este é o nosso princípio e todos podemos aplicar às nossas vidas. Se você se importa com crianças, compartilhe com os outros isso. Quanto mais livre de estimulação artificial, quanto mais em harmonia com a natureza, melhor. Vamos falar sobre natureza na próxima sessão, infância desconectada. Mas a infância conectada está começando bem cedo. Veja essa foto. Eu achei que era brincadeira? Achei que era imaginação do futuro? Quem sabe daqui uns 50 anos, não é mesmo? Bem, o futuro chegou. Você já pode comprar isso daí. Como assim? Isso não é nada bom. É um grande problema colocar bebês recém-nascidos em frente a essas telas. E também tem o iPenico, pois não conseguimos mais ser normais, certo? Aí está o bebê aprendendo suas funções humanas. É assim que se usa o penico. Ora, nunca precisamos de telas para fazer isso e agora precisamos do iPenico? Vamos gamificar o processo de ir ao banheiro? Não. Senhor, nos ajude, pois estamos sofrendo ao ver essas coisas. Agora, vejam só esse bebê. 1 ano de idade e já sabe lidar perfeitamente com o iPad. Agora, veja o que ela tenta fazer com uma revista. Ela tenta pinçar, deslizar, mover. Ela não consegue diferenciar entre o real e o virtual. Por um lado é bonitinho, não é? Mas por outro é muito triste. As crianças não sabem como funciona o mundo tridimensional, pois tudo agora está em telas. E começamos bem cedo, bem cedo. Veja a mamãe no celular. Nada de mal, o bebê está na barriga, certo?
Bem, estudos dizem que quanto mais tempo a mãe grávida passa no celular, mais problemas psicológicos a criança terá na vida. As crianças são o alvo de Satanás e falaremos disso mais na outra sessão. Mas a verdade é que afeta todos nós, não só as crianças. Todos estamos sendo afetados. Veja isso aqui. Nossa atenção hoje em dia é menor do que a de um peixinho dourado. Deu na revista Time. 8 segundos é a nossa média de atenção hoje em dia. Isso é triste. É ridículo. Essa é a mente na era da mídia. Um peixinho dourado nos supera com 9 segundos. Eles estão melhor que nós. O peixinho dourado tem mais atenção que nós. Nunca achei que viveria para ver isso. Mas será que Deus tem uma resposta para tudo isso? É claro que tem. Ele é o Criador, ele tem resposta para tudo. Ele é o melhor pesquisador. Ele tem todas as respostas. Ele sabe de tudo, ele criou tudo, ele tem todos os protocolos e modelos em sua mente para maximizar a nossa alegria, a nossa atenção, neste caso. E como aumentar a nossa capacidade de atenção? Sabe como? Contato com a natureza. Um estudo sueco colocou crianças em um parque, rodeadas por árvores, gramas, um lindo lugar. Pegaram outro grupo de alunos para brincar em equipamentos idênticos aos do parque, porém numa selva de pedra, rodeadas de prédios. Sabe o que descobriram? Que as crianças que brincavam na natureza tinham mais capacidade de atenção ao brincar, com cenários, atividades que duravam mais tempo, até mesmo dias. Porém, no ambiente urbano, e veja, nem estamos falando de mídia. Bem, as crianças eram mais intermitentes. Começavam, paravam com suas brincadeiras. Não estavam focadas, não tinham capacidade longa de atenção. Queridos, a natureza é poderosa para aumentar a nossa atenção. Ironicamente, olhar um aquário vendo peixes nadar aumenta a nossa capacidade de atenção. Parece que, pelo contemplar, somos transformados, não é mesmo? Mas enfim, o peixe tem uma atenção muito maior que a nossa. Mas podemos chegar ao nível do peixe outra vez. E espero que superemos ao contemplarmos algo melhor. E falando em algo melhor, sabe o que é muito bom para aumentar nossa atenção? A palavra de Deus. Isso tem resposta para tudo. Não apenas a palavra de Deus, mas também as relações dentro da família da igreja que Deus nos proporciona. Essa é a resposta para todos os problemas de mídia com os quais nos deparamos. Mas por que a mídia está encurtando nossa atenção? Parte disso se deve ao ritmo acelerado das programações. Veja os programas de TV ou filmes. Uma nova imagem a cada 2 segundos. Quando eu comecei esse seminário, o padrão da indústria dramática de TV, entretenimento e cinema era algo novo. Havia uma câmera, uma pessoa, e algo novo aparecia na tela a cada 3 segundos em média. Mas hoje, o padrão da indústria é menos de 2 segundos, e os comerciais são ainda mais rápidos. Às vezes, surgem 5 imagens em 1 segundo. Deus não projetou a realidade assim. Deus deseja que experimentemos aquilo que está ao nosso redor, mas, de repente, essa mídia artificial bombardeia nossa vista com imagens rápidas e acabamos viciando nelas. Então, qualquer coisa menos entediante acaba ficando chato. Chato e entediante. Vejam como são os comerciais hoje em dia. Os comerciais curtos em roxo escuro são 15 segundos. E há mais deles em 2017 do que em 2015. Os mais longos, de 30 segundos, como se isso fosse longo, são os de roxo claro, e vêm em menor número com o passar dos anos. Portanto, quando se entra numa sala, restaurante, aeroporto ou a casa de alguém, a TV está lá ligada, tentando atrair a sua atenção, piscando para você, querendo controlar você. Estudos mostram que 2/3 das crianças crescem em lares onde a TV fica ligada a maior parte do tempo. Isso é triste. 2/3 das crianças crescendo em lares onde a TV fica ligada o tempo todo. Psicólogos têm estudado a conduta dessas crianças nesses ambientes. Elas estão lá brincando quando, de repente, são atraídas pela tela. É como se fosse hipnotismo. Elas não tomam uma decisão consciente de assistir. Isso as atrai pela quantidade de imagens. Somos treinados para olhar movimentos ou rostos. Fomos projetados assim, e a mídia joga com isso. Veja, por exemplo, esse artigo da CNN. Eles têm a coragem de dizer que a televisão traz senso de alegria e calma ao lar. O quê? A televisão traz um senso de calma ao lar? Já entraram numa casa com a TV ligada? Será que traz senso de alívio?
Não, não traz. Mas sabe, uma vez entrei numa casa em que a televisão mostrava uma cachoeira. Só se ouvia o barulho da água caindo. Isso eu até aceito. Mas a televisão do dia a dia, com aquela barulheira o tempo todo? Ah, não. Será que esse artigo foi escrito por um representante de televisão? Isso soa como propaganda da indústria. Senso de alegria e calma no lar. Ah, não sejamos enganados assim. Bem, mas falando de crianças brincando com a televisão ligada, digamos que seja apenas um game show. Estudaram como as crianças brincam na sala de estar com um programa na televisão. Um programa de competição comum. Descobriram que os bebês brincam muito menos com seus brinquedos, mesmo sendo algo entediante. Passaram o dobro do tempo brincando quando não havia programas de jogos na televisão. 2 vezes mais. A brincadeira cai pela metade só por ter um game show na televisão. E brincar é muito importante para a criança. No livro Educação da Criança, diz assim: a criança encontra no brinquedo tanto distração como desenvolvimento. É muito importante que elas brinquem. Houve uma queda de 90% em brincadeiras criativas entre crianças de 9 a 12 anos. Ouçam bem isso. O tempo de brincadeira criativa entre os de 9 e 12 anos caiu daqui até aqui. Quase uma queda de 100% em brincadeiras criativas. Por causa do quê? Da mídia. O artigo da CNN também diz: todos assistimos TV na infância e estamos bem. Existem muitas falácias aí. Bem comparados com o quê? Primeiro temos que testar outra coisa. Eu não tenho uma versão de mim mesmo que não assistiu TV para me comparar a ela. Como vou saber se realmente estou bem? Podemos até dizer, não, estou bem, mas poderíamos estar ainda melhor. Deus quer que você seja a melhor versão de você mesmo. E Ele pode criar isso em você. E podemos começar agora. Não precisamos nos arrepender e voltar ao tempo de infância, mas podemos nos reeducar e transformar a nossa mente agora, para experimentar o que Romanos 12:2 fala. Nada de lamúrias com o passado. Muito bem, outra falácia da TV é o seguinte: a televisão de hoje é muito diferente da nossa época. Hoje temos grandes telas, alta definição, o ritmo está aumentando enquanto falamos. Não dá para comparar mesmo? Mas sabia que há centenas de estudos sobre os efeitos prejudiciais da TV no desenvolvimento infantil? Não são apenas os comerciais de TV que estão ficando mais rápidos. Esse estudo diz que as músicas estão ficando mais rápidas. A música pop não nos ajuda em nada a aumentar nossa capacidade de atenção. Na verdade, ela nos deixa mais idiotas, e suas letras são cada vez mais idiotas. Mas estão aumentando a velocidade da música. Até os anos 80, nós ouvíamos a introdução de um rock por 23 segundos até chegar à voz, certo? Não era bom, deveríamos ouvir música sacra, mas nos anos 80 ainda eram 23 segundos. Agora temos apenas 5 segundos até a entrada da voz. Essa é a média das músicas pop. 5 segundos. Estamos realmente destruindo nossa capacidade de atenção. Uma pessoa comum troca de estação no rádio a cada 7 segundos em média. A menos que ache um gancho na música. Um gancho, como aquela melodiazinha pegajosa, que fica gravada na sua cabeça. E a maioria das 40 canções principais tem um gancho assim. Elas são lembradas pelos ganchos. Sabe, no passado, pelo menos ainda eram respeitosos e não lançavam ganchos o tempo todo em nossa cara. Mas não hoje. Hoje tem um gancho na introdução, na estrofe, no coro, na outra estrofe. Gancho, 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 gancho. Um coro em todas as partes da música e repete, está repleta desses ganchos. A música pop de hoje em dia deixa nossa mente em transe. Nossa capacidade de atenção tem diminuído por causa da TV, da música pop e dos comerciais também. Até a mídia social está reduzindo nossa capacidade de atenção. Vejam esse estudo com 2.000 adultos. Fizeram um tipo de teste de diagnóstico de capacidade de atenção para saber a capacidade de atenção dessas pessoas. Tinham que ver coisas e prestar atenção e perguntavam na pesquisa seu tempo em mídia social. Quanto mais tempo passavam nelas, menor sua capacidade de atenção. Talvez você diga, eu concordo quanto ao entretenimento, pois tudo isso afeta o cérebro, mas a mídia social faz mal? Tem coisas que nem são necessariamente mundanas nelas. Posso usar o Facebook para orar pelo filho de um amigo enfermo, por exemplo. Isso é bom.
Mas muita mídia social também está reduzindo nossa capacidade de atenção. Vamos resumir assim: a mente na era da mídia é distraível, mas a mente de Cristo é atenta. Essa é a boa nova. Podemos ter uma capacidade de atenção para coisas espirituais, mas talvez você se pergunte por que a capacidade de atenção é tão importante. Bem, já perceberam como a Bíblia diz muitas vezes: atente, atente, preste atenção, ouça, preste atenção. Isso é algo que Deus exige de nós em nosso relacionamento com Ele e com Sua palavra e Sua lei. No conceito hebraico, na filosofia dos tempos bíblicos, se lhe pedissem para ouvir algo, sabe o que está implícito nisso? Sabe o que há neste conceito? A obediência de que vou seguir aquilo que estou ouvindo. Quando damos ouvidos e atentamos à voz de Deus, quando prestamos atenção no que Ele diz, temos a audição, a atenção, a obediência implícita nisso. A área de nosso cérebro, essa função executiva, onde o córtex pré-frontal presta atenção, também nos ajuda a outras coisas. Por exemplo, vamos ver, regular nossas emoções, impulsos. O que mais? Exercer planejamento e juízo sábio, ter o fruto do Espírito, o domínio próprio. Querem ter mais dessas coisas em suas vidas? Eu quero. Se queremos mais domínio próprio, planejamento, juízo sábio, emoções, impulsos regulados, estas coisas ocorrem na mesma área cerebral responsável pela atenção, pela capacidade de atenção. Portanto, se eu luto para estar atento aqui, também precisarei lutar nessas outras áreas aqui. E se amplio minha capacidade de atenção para estar atento às coisas espirituais, como os sermões, eu também crescerei em caráter, pois Deus está me transformando pela renovação da minha mente. Essas são as boas novas. Capacidade de atenção, função executiva, regulação emocional, tudo conectado. Eles descobriram isso em bebês. Foi um estudo meio malvado, eu concordo, mas enfim, no estudo faziam alguma coisa para assustá-los. Uma máscara de palhaço, algo amargo para comer, tocar em um cubo de gelo, etc. E testavam para ver com que rapidez o bebê se recuperava daquele pequeno trauma. Viram que, ao medirem a capacidade de atenção dos bebês, o tempo que levava para se recuperarem do trauma, havia uma correlação ali. Ou seja, quanto mais capacidade de atenção dos bebês, mais rápido eles se recuperavam de traumas emocionais. Eles eram mais regulados. Capacidade de atenção mais curtas tendem a produzir birra por mais tempo. Bem, todos nós queremos esse controle, não apenas os bebês. Bem, outra coisa é que a capacidade de atenção é boa para o pensamento. O ser humano foi criado, dotado de certa faculdade própria do Criador. Faculdade esta de pensar e agir. É a obra da verdadeira educação desenvolver isso, adestrar os jovens para serem pensantes, não meros refletores do pensamento de outra pessoa. Deus nos deu essa faculdade para sermos criativos, para termos engenhosidade, ideias, criar belas obras de arte, música, conceitos empresariais, ideias criativas, ou algo conceitual, algo como solução de um problema, seja lá o que for. A questão é, nossa capacidade de pensar é crucial. Estudos comprovam que é necessário de 15 a 20 minutos de consideração para que se tenha um momento eureka, já sei! De 15 a 20 minutos. Isso representa 1000 segundos. Qual é a nossa capacidade de atenção? 8 segundos. Nunca chegaremos aos 1000 segundos. Temos menos capacidade de pensar, solucionar problemas, sermos criativos. E vocês sabem por quê? Porque no mesmo instante que não temos nada para fazer, não temos nada ocupando nosso pensamento, nada para fazer ou ninguém para falar, a maioria das pessoas admite que pegam o celular e vão online. Elas não têm ideia do que vão fazer no celular. Elas apenas o pegam e começam a mexer. Não temos mais pausa, não temos mais reflexão. E eles projetaram o celular para isso. Vamos falar isso no estudo Farmacia Digital, sobre como as empresas de tecnologia estão atuando para que peguemos o celular de maneira inconsciente, sem mesmo saber por que vamos usá-lo. Em suma, a mente na era da mídia é embotada, mas a mente de Cristo é criativa.
Voltando à capacidade de criação no final da década de 80, início de 80, lembro-me de quando o déficit de atenção começou a ser diagnosticado. Na verdade, eu tive alguém próximo de minha família que foi diagnosticado com déficit de atenção. Minha mãe veio falar comigo e disse: os psiquiatras estão dizendo que essa pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro e parece que isso foi herdado. Parece que esse desequilíbrio foi herdado. E ninguém discutia quanto à causa ou motivo disso. Diziam apenas que era um desequilíbrio químico herdado. E então vieram com a Ritalina, que tem os compostos necessários para corrigir esse desequilíbrio e fazer com que a pessoa se comporte normalmente. Mas sabe de uma coisa? Parece estranho. Não tem causa, é simplesmente assim. Temos que confiar nas grandes empresas farmacêuticas e é isso? Sabe de uma coisa? Cada vez mais profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, estão falando sobre algo chamado déficit de atenção induzido pelo ambiente. Não é algo apenas genético ou herdado do tipo, ele nasceu assim. Gente, o déficit aumentou 50% em 10 anos. É assim hoje. Se fosse genético, significaria que os que têm esse déficit estão se reproduzindo a um ritmo muito mais rápido que o resto da população. 50% de aumento em 10 anos? Então qual é a causa? Todo mundo quer saber? Há muita pesquisa sendo feita. E um desses pesquisadores disse o seguinte: nunca me deparei com uma única criança com déficit que não ame dispositivos de telas interativos. Sim, a mídia é o ambiente que está induzindo o déficit de atenção. A mídia social e a aceleração da qual já falamos. Estudaram 3.000 crianças por 3 anos em Singapura e acabaram descobrindo que videogames causam déficit de atenção. E não é que crianças com esse déficit gostam de jogar videogame. Não, o que verdadeiramente está acontecendo é que o videogame está causando esses problemas de atenção. É bidirecional? Os videogames realmente causam isso. E não são apenas games de violência. Os jogos de violência causaram um pouco mais de déficit de atenção, mas jogar videogames em geral foi a causa nesse estudo. Tem também o efeito danoso do uso de smartphones. Durante 2 semanas, pessoas que usavam o smartphone pela primeira vez com todos os apps e notificações registraram sua capacidade de atenção no início e no final. E viram que só ser usuário já reduz nossa capacidade de atenção. Talvez precisamos achar um equilíbrio para isso, para que não usemos o telefone a toda hora. Queridos, Deus criou nossa mente para se adaptar ao ambiente em que estamos. Aprendemos coisas novas, neuroplasticidade, reconectamos circuitos. Tudo isso é bom. Deus nos fez para sermos transformados diariamente. Todo pensamento que temos, todo livro que lemos, toda conversa que temos, todo tom de voz que usamos, o tanto que dormimos à noite, o exercício no dia seguinte, tudo isso transforma a nossa mente. A pergunta é, se nossa mente foi criada para mudança e se ela se adapta, o que vai acontecer com ela quando mudarmos radicalmente nosso ambiente e passarmos a ficar horas nas telas? Isso vai mudar o nosso cérebro. Mais sobre isso na 5ª sessão, o povo do livro na era dos aplicativos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Se algo é induzido pelo ambiente, a boa notícia é que ele pode ser revertido por outro ambiente. É o que diz a doutora Vitória. Ela já tratou centenas de crianças com esses distúrbios em sua prática psiquiátrica. Crianças com déficit de atenção, com TDMD, transtorno disruptivo, desregulação do humor, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. E sabe, ela nos dá uma receita. Mas não é a receita que você está acostumado. Não é um comprimido. Não é uma receita farmacêutica. Sua receita para os jovens é 100% de abstinência de mídia por 3 semanas. 100%. Jejum completo, 0 de tela, de 3 a 4 semanas, se for necessário. Eis os resultados. A maioria dos sintomas sumiu em 80% deles. Todos, e eu repito, todos os sintomas desapareceram em 50% deles. O tempo de tela é um fator contribuinte a praticamente todas as crianças tratadas. Ouviram isso? A maioria delas, seja déficit de atenção, depressão, transtorno bipolar, tudo isso que acomete as crianças em quantidade maior do que antes, e não é sobre diagnóstico, ok? Falaremos disso na sessão 4. Mas enfim,
Eu vou dizer de novo, ok? Vamos lá. Isso é chocante. É revolucionário. Esse é o melhor livro que eu li sobre mídia. Dê a todos os pais, você pode comprar em meu site. É o único livro de psiquiatras e psicólogos seculares que eu levo comigo e ofereço às pessoas. Ele nos mostra como fazer. É o melhor que eu já vi. Dê aos seus filhos, não somente crianças com esses problemas, mas a todos que querem otimizar o desenvolvimento de seus filhos. 80% de centenas de pessoas que vêm com grandes problemas experimentam o desaparecimento da maioria deles e 50% de todos os problemas. Ou seja, a mídia é a maior causadora de todos os problemas psicológicos na infância. Ela diz que começou a receitar restrição a videogames e obteve resultados impressionantes. Observei como a ampla maioria das crianças exibem certos sintomas durante esses jogos, sintomas visivelmente similares à anfetamina. Uau! E esses sintomas desapareceram depois de semanas de total abstenção. O desenvolvimento delas aumentava sempre que havia restrição de telas. E eu amo terminar com essa citação. O nosso desenvolvimento pode aumentar muito quando aprendermos a sermos seres humanos do jeito que Deus planejou. Começando com coisas pequenas, talvez. Não precisa abandonar tudo logo de cara. Talvez com crianças com graves problemas seria recomendado. Mas a questão é que a nossa mente na era da mídia não está bem. Vimos a lista dos problemas. Mas a mente de Cristo é saudável. E eu quero terminar com Romanos 12:2. Vocês podem ser transformados pela renovação da sua mente.